Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Como a gente sempre fala, né? Não basta só conhecer, nós temos que viver essa palavra. E viver essa palavra nos dias de hoje não é muito fácil, não, né? Mas como nós sempre falamos também, viver essa palavra não é para fraco, né? É para forte. Então nós vamos viver essa palavra. Que a força do Senhor esteja com você e que nós possamos a cada dia conhecer mais, né? Esmiuçar as palavras da palavra de Deus ali para conhecer e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Amém. É isso aí, é isso aí. Bom, nós começamos a semana passada uma série de estudos falando sobre os dízimos. Os dízimos são válidos para os dias de hoje? Alguém pode pensar que esse estudo é uma apologia contra o dízimo, né? Mas, na verdade, não é. Nós buscamos sempre as coisas dentro da palavra do Senhor, né? Não é uma apologia contra os dízimos, ao contrário. É uma forma para que você e eu possamos cada vez mais servirmos ao Senhor e servirmos de uma forma correta. Como a gente serve o Senhor, né? Esse estudo é para trazer um pouco mais de responsabilidade, né, para você e para mim, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem dado para nós e esperado de você e de mim, ok? Bom, nós começamos, né, na semana passada a falar sobre isso, mas a gente não concluiu ainda nada. Nós não concluímos nada. Nós estamos estudando e a conclusão virá na quinta-feira da semana que vem, a última parte do estudo, né? E aí você vai tirar a sua conclusão, cada um vai tirar a sua própria conclusão, né? Se você dá o dízimo, se você é dizimista, continua fazendo isso. Não para de fazer. Não para de fazer. Na verdade, você deve continuar até que a gente termine o estudo, para que você conclua se realmente você deve ou não continuar dando o dízimo. A gente vai ver isso conforme a palavra, né? Isso você vai ver no final do nosso estudo. Verdade? Bom, na semana passada, nós falamos sobre o dízimo, né? Nós conceituamos o que era dízimo, o que era dízima, né? Nós vimos que Deus pede para trazer os dízimos. Nós vimos esse tema também na semana passada. Vimos o que é que a Bíblia diz. Então, se você, por um acaso, não se recorda ou não assistiu o vídeo 1, você volta lá, que está aí no YouTube, e pega todos os textos e leia todos os textos na sua Bíblia, para que você possa tirar a sua própria conclusão. Falamos sobre o dízimo antes da lei de Moisés, né? Então, se você lembra, né, lá em Abraão e Noé, eles deram o dízimo e eles não estavam debaixo da lei. Falamos do dízimo na lei de Moisés, né? Então, nós vimos que era lei, então tinha que dar o dízimo, era uma lei. E nós vimos também que na lei de Moisés, porque existia o dízimo, né? Porque existiam as 12 tribos, das 12 tribos, 11 tribos tiveram terras para cultivar, tiveram gado, e tinha uma tribo, que era a tribo de Levi, que eram os levitas, que cuidavam das coisas do Senhor, eles não tinham terra. Então, as 11 tribos traziam o dízimo para manter a tribo de Levi, para que eles pudessem cuidar das coisas do Senhor. E começamos a ver o dízimo no Novo Testamento, se é que existe. Começamos a ver isso daí. O dízimo no Novo Testamento. Na verdade, a gente vê que o Antigo Testamento é todo um aprendizado. Nós não podemos
nós não podemos simplesmente desprezar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele faz parte da palavra de Deus, ele faz parte, ele é um aprendizado para você e para mim. Não é? Nós vimos isso também na lição passada. Mas a gente dando continuidade, né? A gente não pode se prender ao que é válido no Antigo Testamento, no que diz respeito a dízimo. Então, nós fizemos um estudo sobre se estamos debaixo da lei ou da graça, e vimos o que é essa graça e vimos o que era a lei. E nós concluímos, esse estudo está aqui no YouTube também, nós concluímos que nós estamos debaixo da graça, mas estamos debaixo da lei moral. Não da lei de Moisés, mas a lei moral. A lei moral, a lei de Deus é moral e ela não é imoral. Então, a gente continua debaixo da graça e debaixo da lei moral. Né? Bom, nós aprendemos com o Antigo Testamento, verdade? Nós aprendemos coisas, aprendemos o poder de Deus, aprendemos muitas coisas, que Deus é presente, que Deus está conosco, que Deus jamais vai nos desamparar. Né? E temos também aprendido, pelo menos historicamente, a respeito do dízimo. Né? E por isso nós estamos falando do dízimo agora. Ok? Nós temos aprendido? Sim, nós temos aprendido. Temos muita coisa ainda que a gente precisa aprender no Antigo Testamento e a gente vai continuar vendo. Por exemplo, se você pegar lá o Antigo Testamento, você tem o livro de Salmos, o livro de Provérbios, que são livros maravilhosos para o nosso dia a dia. Então, eu não posso simplesmente descartar o Antigo Testamento. Algumas denominações, algumas igrejas, algumas religiões descartam o Antigo Testamento, né? E dizem que o Antigo Testamento foi para aquele tempo e não serve para hoje. E isso não é verdade. A Bíblia inteira serve para hoje. Né? Algumas denominações evangélicas não creem, por exemplo, nos dons espirituais, nos dons do Espírito Santo. Eles também acham que esse dom é temporal e foi para aquele tempo, e, na verdade, não é assim. O que muitas vezes causa problema em relação a dízimo, em relação a dons espirituais, em relação a algumas doutrinas, é que as pessoas, o ser humano, eles deturpam os ensinamentos de Deus. Eles deturpam, por exemplo, os dons espirituais. Como se eu tenho um dom, eu sou melhor que você. Não, não sou melhor. O dom, primeiro, o dom não é meu, o dom é do Espírito Santo. Então, nós vimos isso em dons espirituais, um estudo que nós fizemos aqui, que está lá também. Né? Então, nós temos que aprender, nós temos muito para aprender, né, no Antigo Testamento. Mas tem algumas coisas que não se aplicam a nós. Algumas coisas não se aplicam a nós. Então, as leis de Moisés, ela não se aplicam a nós. E a gente vai ver, né, nesse estudo, que Jesus ele veio para cumprir a lei. E quando ele cumpriu a lei, simplesmente ela acabou. Então, a gente vai ver isso. Né? Nem tudo é aplicado para nós. Nem tudo a gente vai caminhar, né, conforme o Antigo Testamento. A gente vê algumas denominações hoje, algumas comunidades que estão trazendo de volta os costumes que existiam no passado, né, de sacrifícios, os costumes do cerimonial cristão que existia no passado. Sabe, isso, para mim, é o fim da picada. Por quê? Porque, na verdade, Jesus veio acabar com isso aí. Então, eu não sei qual é a intenção das pessoas, mas o que eu posso dizer é que está fora da palavra. Quando você traz de volta as leis, quando você traz de volta para os dias de hoje, né, toda
todo o cerimonial do Antigo Testamento. Na verdade, você está inutilizando o sacrifício de Jesus. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não é de nada, não foi para nada e não serve para nada, porque você continua trazendo os símbolos e todo o cerimonial que existia no Antigo Testamento. E não é isso. A gente entende que não foi para isso que você e eu fomos separados, e não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar, né? Podemos aprender com a lei, né? Você pode aprender com as leis, sim, nós podemos aprender, mas elas não serão aplicadas na nossa vida. A lei mosaica, ela não vai ser aplicada na nossa vida, né? E a gente vê isso em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, nós estávamos perdidos, então Jesus veio e fez isso por você e por mim, né? Então, o que nós vemos? Nós vemos que o Antigo Testamento, ele proclama o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele cumpre o Antigo Testamento. Então, como nós já vimos, se você se lembra, nós temos um estudo aqui sobre a vinda de Jesus, nós vimos o Antigo Testamento falando insistentemente de como Jesus viria e como Jesus estaria, como Jesus nasceria e qual seria a função dele aqui. Então, nós vemos o Antigo Testamento proclamando o Novo Testamento, proclamando a vinda de Jesus Cristo. E nós vemos o Novo Testamento, ou vemos Jesus Cristo cumprindo o Antigo Testamento, né? Isso nos detalhes, né? E é apenas luz sobre tudo o que foi dito pelos profetas. A gente vê isso. Se você abolir a sua vida, o Antigo Testamento, você estará em sérios apuros. Eu não posso simplesmente tirar o Antigo Testamento achando que, olha, foi para aquele tempo. Não. Nós vamos estar em sérias dificuldades. Por quê? Porque nós temos o cumprimento do Novo Testamento através do Antigo. Então, a proclamação do Novo, a proclamação de Jesus, que é onde começou o Novo Testamento, ele foi feito aonde? Lá no Antigo Testamento. Então, desde a fundação do mundo, né? Então, é tempo para chuchu, né? É tempo para chuchu. Bom, nós temos a autoridade de Jesus, né? Nós temos a autoridade de Jesus. Todas as pessoas agora vivem sobre essa autoridade de Cristo, como foi revelado no Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus veio e deu autoridade para você e para mim. A autoridade não é minha e a autoridade não é sua. A autoridade é do Senhor Jesus através do Espírito Santo. É isso. Simples assim, né? Nós estamos sob essa autoridade, nós estamos debaixo dessa autoridade, né? A sua vontade entrou em vigor, sabe quando? Na sua morte. Nós temos outros textos aí que eu recomendo que você esteja lendo. Lá em João, capítulo 12, versículo 48,
e Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. É importante que você veja esses textos para que você entenda o que é essa autoridade que Jesus tem sobre a terra, sobre a minha vida, e essa autoridade que ele dá para mim e para você. Ou seja, essa é a vontade de Deus. A sua vontade entra em vigor depois da morte de Cristo. A vontade entra em vigor depois da morte de Cristo. A gente vê que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício eficaz, um sacrifício tremendo. E outro texto que eu gostaria que você estivesse lendo, está lá em Hebreus, capítulo 9, versículos de 16 a 28. São muitos textos, então alguns a gente vai ler aqui e outros eu vou deixar como referência para que você possa buscar na tua Bíblia, para que você possa, com calma, ler e entender aquilo que Deus tem falado para a minha vida e para a tua vida. Bom, durante a vida de Jesus, o próprio Jesus reconheceu a autoridade da lei de Moisés. Não se esqueça que Jesus era judeu. Ele nasceu na Judéia, então ele era judeu, né? Ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei, então ele estava preso à lei. Então, ele, como judeu, ele se submeteu à lei. E a gente vê aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, aqui Paulo está falando aos Gálatas que Jesus foi nascido, ele nasceu sob a lei. Então, ele estava debaixo da lei. E ele tinha uma missão. A missão era de cumprir a lei. E a gente vê isso em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, ele não veio revogar, ele não veio simplesmente anular a lei, ele veio cumprir a lei. Então, Jesus, ele fez essa parte de cumprir a lei. O que Jesus fala aqui, ele faz uma crítica à hipocrisia. E muitas vezes, quando a gente fala em dízimo, nós vemos muita gente hipócrita, que dá o dízimo como se isso fosse a coisa mais importante da vida. Dá o dízimo, mas não obedece às ordenanças do Senhor. Dá o dízimo e é um pecador. Dá o dízimo e é um hipócrita. Ou seja, a motivação está errada. Então, Jesus, ele critica aqui a hipocrisia em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé? Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, na verdade, Jesus ele fala aqui contra a hipocrisia, né? Outros textos que nós temos também, Jesus condenando, não incentivando o dízimo, mas condenando o dízimo de forma errada, né? A gente tem lá em Lucas capítulo 11, versículo 42, e Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. E o que a gente vê? Né? A gente vê aqui o livro de Hebreus falando sobre o dízimo, né? Para mostrar a superioridade do sacerdócio de Jesus. O sacerdócio de Jesus ele está acima dos dízimos, né? Quando comparado com o sacerdócio levítico da velha
do Antigo Testamento, da velha lei. Então, essa superioridade está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Seria importante que você lesse isso aí também, para que você visse que Jesus ele começa a cumprir a lei, ele começa a botar os pingos nos is. Então, ele começa a mostrar a sua superioridade sobre essa lei. Essa passagem não está ordenando o dízimo para os dias de hoje, como muitos pregadores fazem. De fato, o mesmo capítulo afirma claramente que Jesus mudou ou revogou a lei de Moisés. Ela foi revogada, essa lei. Então, você vê no mesmo capítulo 7 de Hebreus, do versículo 11 ao versículo 19, você vê Jesus revogando essa lei. Então, a autoridade de Jesus, ela está acima de todas as coisas. Está acima da lei, está acima de todos os credos, está acima do dízimo, está acima de tudo. Então, a superioridade dele é muito grande. Ok, falamos de dízimo e agora, e as ofertas no Novo Testamento? O que você me diz das ofertas no Novo Testamento? A igreja primitiva lá em Jerusalém se mostrou de forma generosa. Então, se você pega lá o livro de Atos e começa a ler a partir do capítulo 1 de Atos, onde tem a descida do Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, você vê a formação da igreja, você não vê a formação de uma instituição em que pede para que as pessoas tragam o dízimo. Não, mas a formação de pessoas de coração generoso, né? Encontra, na verdade, na igreja primitiva, você encontra no meio da comunidade um número de irmãos necessitados, de pessoas que necessitam, assim como nós temos hoje. Na tua comunidade, na tua igreja, deve ter gente que precisa, gente que necessita, gente que está passando por alguma dificuldade, né? E para suprir as necessidades, né, desses santos, desses irmãos, eles fizeram grandes sacrifícios e ofereceram o seu próprio dinheiro, os seus bens. Ele vendia os seus bens para entregar para a igreja. Veja, isso acontecia não é porque existia uma lei, uma obrigatoriedade da igreja. Não, olha, tem que dar o dízimo. Não, isso existia por quê? Porque o coração convertido das pessoas, dos cristãos, era um coração generoso. E eles não podiam ver pessoas que estavam no meio deles, passando necessidade, sem fazer nada. Então, o que eles faziam? Cada um fazia um sacrifíciozinho, né? Vendia os seus bens, uns davam tudo, outros ficavam com uma parte, enfim. Você dividia o que você tinha, né? Sabe aquele ditado que onde come dois, come quatro? Bota mais água no feijão e vamos comer. Assim, essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, né? Então, nós começamos a falar aqui que eles davam, né? E alguns, né, a gente vê aqui em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Voltamos à generosidade, ao coração contrito. Voltamos ao envolvimento desse cristão. Ao envolvimento dele. Qual era o nível de comprometimento dele com a obra de Cristo? Ele tinha um campo. Sabe o que ele sentiu? Foi lá, vendeu o campo e trouxe tudo para que
os necessitados fossem atendidos. Então, esse é o sentimento que deve ter na nossa vida hoje, de nós ofertarmos, de nós, antes de ofertarmos, nós termos um coração generoso, nós temos um alto grau de comprometimento, não com os homens, mas com a obra do Senhor. Deus ele não precisa do teu dinheiro nem do meu dinheiro. O que ele precisa é do meu coração e do teu coração. E precisa disso não em hipocrisia, mas em sinceridade. E é isso que a igreja primitiva começou a fazer. E a gente vê o quê? O desprendimento das pessoas. As pessoas não estavam presas às coisas que ela tinha, aos bens que ela tinha, ao dinheiro que ela tinha. Ela tinha atitude louvável de discípulos como Barnabé, apresentou uma tentação carnal, né? Uma tentação a alguns irmãos que não eram carnais, que não eram cristãos, mas eram carnais. E o que a gente vê, e certamente você deve identificar na tua comunidade, na tua igreja, no teu grupo de estudo, aí você deve identificar alguns irmãos que se dizem irmãos, mas são primos. Alguns irmãos que se dizem cristãos, mas eles não são cristãos. Por quê? Porque eles têm um sentimento de inveja, né? Um sentimento carnal. É isso que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, né? E a gente vai ver o que aconteceu com Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículos 1 e 2. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles quiseram imitar a atitude de Barnabé, né? Então, eles fizeram a coisa certa, até vender fizeram a coisa certa, mas eles não entregaram tudo. Eles muquifaram uma parte, eles guardaram uma parte, né? E aí a gente vê que Ananias e Safira, eles foram condenados, eles morreram. E aí a pergunta que vem é, Ananias e Safira, eles foram condenados por não dar o dízimo. Na palavra de domingo, nós vamos falar sobre Ananias e Safira. E eu convido você a estar com a gente. Foi exigido o dízimo deles? Na verdade, se você pegar o texto todo que eu gostaria que você lesse, Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, você vai ver que em nenhum momento ele fala de dízimo. E nós vemos hoje muitos líderes religiosos citando esse caso para exigir o dízimo dos fiéis, como se fosse uma obrigatoriedade. Olha, se você não der o dízimo, você vai morrer como Ananias e Safira. E o problema deles não foi isso, hein? Não foi isso. Na verdade, a Bíblia responde às suas próprias questões, né? O que aconteceu com eles? Veja aqui em Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, o que ocorreu realmente com Ananias e Safira, eles queriam imitar o procedimento de Barnabé, né? Eles queriam parecer generosos. Isso a gente vê um monte de cristão
querendo parecer cristão, mas não são. Né? Que fala muito, tem muita garganta, mas eles não são. Eles queriam parecer como Barnabé, mas, ao mesmo tempo, eles queriam ficar com uma parte do dinheiro. E o que Pedro fala aqui, olha, o dinheiro era todo seu. Você não precisava chegar e dar tudo. Se você não quer dar tudo, você quer dar 10%, 20%, 50%, 80% e reter a diferença, o dinheiro é seu. Você não precisava fazer isso. Mas o que eles fizeram? Eles decidiram mentir, dizendo que a sua oferta foi o valor integral da venda do terreno. Agora você imagina, se nos dias de hoje a mentira tivesse essa consequência de morte. Eu digo para você que dentro da igreja, né? Porque isso é dentro da igreja, isso é dentro da tua comunidade, isso não é no mundo, o mundo é mentiroso, mas dentro da igreja acontecer isso. Imagina se essa sentença tivesse sobre a nossa vida agora. Certamente as comunidades estariam reduzidas de uma forma drástica, as igrejas de uma forma drástica. Nossa, seria uma limpa. Na verdade, seria uma limpa, né? E certamente você e eu, antes de mentirmos, a gente pensaria 2 vezes, né? Antes da gente mentir. Deus não te obriga a dar o dízimo. Deus não obrigou ninguém a vender as terras ou a dar o valor total das suas propriedades. Ele não obrigou ninguém a fazer isso. Pedro reconheceu o direito de Ananias e Safira de ficar com o seu terreno. Até ele fala lá, né, no versículo 4, conservando-o porventura não seria teu. Pedro reconheceu. Mas muitas vezes nós queremos ser mais realistas do que o rei. Nós queremos ser mais importantes do que Deus. E isso faz com que nós percamos o foco. Uma vez que decidiram vender, não foram obrigados a doar o valor total. Pedro acrescentou lá no versículo 4, né? E vendido não estaria em teu poder? Era deles. Mas, na verdade, o que Ananias queria é receber os créditos. Ele queria ser bem visto. Eles queriam ser a última Coca-Cola do deserto. Como se o reino de Deus tivesse uma competição. Como se o reino de Deus tivesse uma concorrência. Se a palavra de Deus diz que todos nós somos iguais perante a Deus, alguns ainda falam, porque eu sou queridinho de Deus. Querido, todos nós somos queridinhos de Deus, todos os seus filhos. Mas eles queriam ser bem vistos, eles queriam o crédito por uma doação generosa, sem sacrifício de perder todo o valor do terreno. Mentiram aos homens, né? E mentiram para Deus. Simples assim. Deus não espera que você e eu fazemos uma doação total. Ele espera que o nosso coração seja totalmente doado a Ele. Quando você e eu entregamos profundamente o nosso coração, a nossa vida nas mãos do Senhor, o dinheiro é só um detalhe na nossa vida. Os bens é só um outro detalhe nas nossas vidas. Por quê? Porque nós cremos num Deus que supre todas as coisas. Nós cremos num Deus que está com a gente. Então, eu não preciso ficar preocupado com isso. Não é? O Novo Testamento não exige que todos doem 100%, que dê uma doação total de suas posses. E não estipula os 10% tampouco. Não é? O dízimo, que é 10% daquilo que você ganha. Não é? Como se fosse uma oferta obrigatória. Né? Na verdade, nós devemos contribuir com o trabalho.
né? Nós devemos contribuir. A contribuição tem que ser voluntária. Então, o quanto que você e eu estamos envolvidos com essa obra de Deus para que a gente possa contribuir com liberalidade, voluntariamente. Né? Do reino de Deus, nós devemos contribuir conforme a nossa prosperidade. E a gente vê aqui Paulo falando aos Coríntios, em 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo está dizendo aqui, olha, ele não está dizendo assim, olha, você tem que dar o dízimo, mas ele está dizendo assim, olha, separa uma parte. Aquilo que você tiver no teu coração, separa. Aqui Paulo está falando de quando ele for para a igreja, estivesse na igreja de Corinto, ele ia receber uma oferta, porque ele vivia de ofertas. Né? Então, ele não está dizendo assim, olha, separa 10%. Não. Ele está dizendo assim, olha, conforme a sua prosperidade, conforme os teus ganhos, para que você faça isso de forma voluntária. E ele fala mais, né? Com alegria e sinceridade, lá em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Com alegria. Eu não faço uma troca com Deus. Olha, eu dou 10 para receber 100. Não, Deus não é um banco de investimento. Eu oferto ao Senhor com alegria. Sabe o que é a lei da semeadura? A lei da semeadura é justamente isso, quanto você semear e quanto você vai colher. Então, Deus espera que você contribua com alegria. Você tá vendo o trabalho, você confia no trabalho que está sendo feito, você está vendo onde está sendo empregado cada moeda que você está entregando lá. Rapaz, é isso. Contribua com alegria, para que o trabalho possa crescer. Não as pessoas possam crescer, mas o trabalho, a obra do Senhor possa crescer. E ele fala aqui, em 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso coração, do vosso amor. Sinceridade. Ele quer, no Novo Testamento, a oferta que a gente dá é uma oferta sincera. Né? E quando Jesus fala, a tua mão direita não precisa saber o que a tua mão esquerda faz e vice-versa, é isso. A oferta que você dá, ninguém precisa saber o valor, quando foi, qual é a periodicidade. Não. Se foi 10%, 50%, 80%, não importa. Não importa. O que o Novo Testamento fala a respeito de oferta é que você tem que dar com sinceridade do teu coração, né? Segundo o que está proposto no teu coração. E a gente vê aqui em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, e qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, aquele que te deu esse valor, ele vai multiplicar na tua mão. Ele vai multiplicar na tua vida. Não fica preocupado com isso. Não fica preocupado com isso. Ele espera que você tenha um espírito agradável. 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Fazer isso com sacrifício.
Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, que eles deram de si mesmo, eles se sacrificaram, primeiro pelo Senhor e depois para aqueles que estão na frente da obra. Então, você não tem a obrigatoriedade de dizimar. O que você tem é o compromisso. Esse compromisso que você e eu devemos ter para ofertar ao Senhor. E Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que o Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aroma suave. É como chega a tua oferta ao Senhor, como aroma suave. Deus não te obriga, né? Você tem que dar uma doação, você não precisa dar uma doação total dos seus bens, mas sim do teu coração. A tua contribuição é voluntária. Você deve contribuir com alegria, com sinceridade, com generosidade, com sacrifício e com aroma suave ao Senhor. Oferta. Seguindo esses princípios, muitos discípulos de Cristo darão até mais que 10%. Até mais que 10%. Quando você e eu estamos comprometidos com a obra do Senhor, a gente não vai se deter a 10%, né? Mas farão as suas ofertas com alegria e por livre vontade, não pela imposição ou exigência humana. Ou seja, não tem uma obrigatoriedade. Eu não sou obrigado a dar oferta. Eu dou oferta por quê? Porque eu sei da necessidade da obra e eu sei que eu tenho, olha, para fazer a obra do Senhor tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar as pessoas que estão se dedicando 100% do tempo. E essas pessoas têm família, precisa pagar. Então, necessariamente, a gente precisa contribuir, mas sem uma obrigatoriedade, sem que seja alguma coisa imposta, né? É como a gente viu aqui o caso de Ananias e Safira, né? Ele foi morto por esconder os lucros que deveriam ser doados à comunidade. Ele escondeu. Se eles tivessem dito, não, olha, eu vendi por tanto, mas eu vou dar só 20%, tá certo, tá bom, é dele o terreno, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Mas por ter escondido, foi por isso que eles morreram. Foi por isso que a mão do Senhor pesou sobre a vida deles. Deus espera que você e eu tenhamos comprometimento com a obra, né? Comprometimento com a obra, eu não posso dizer assim, olha, se você der R$ 1.000, você vai ser abençoado. Não, não é isso. Não é isso. E é isso que a gente vê em muito pregador hoje, né? Muito pregador dizendo que você, olha, aqueles que querem a fila dos 1.000, dos 2.000, dos 3.000, vai ter uma oração forte, vai ter uma oração especial. Desculpa, Deus não vê dessa forma. Deus espera que você e eu estejamos comprometidos e nada mais. Na próxima semana a gente vai terminar, né? Ou vamos tentar concluir esse assunto, né? E eu gostaria que você tivesse aí lendo os versículos que nós deixamos para vocês aí e que eu gostaria de saber a tua opinião. Se você concorda, se você não concorda, eu gostaria de saber a tua opinião, né? Nós tivemos a nossa reunião de oração na última terça-feira, né? Não, na última quarta-feira, isso, na última quarta-feira, nós tivemos a nossa reunião de oração. Você que não veio, perdeu, foi uma grande bênção, né? E nós vamos ter a próxima reunião de oração no dia 1º de junho. E você é o nosso convidado para estar com a gente, né? Para a gente orar junto,
para a gente clamar junto e para a gente buscar aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. E eu te espero. Na próxima quinta-feira nós vamos estar concluindo esse estudo e espero que você tenha alguma dúvida, né? Que quando você tem dúvida, significa que você prestou atenção. Se você não tem nenhuma dúvida, é complicado, né? Ou eu expliquei muito bem o que eu não acredito, né? Ou você não entendeu nada. Então, eu espero que você esteja aí dizendo o que você achou, dando a sua opinião, né? Você pode escrever aqui embaixo, né? No YouTube, ou, se preferir, você pode ir lá no site da rádio, www.radioviniarde.com. A gente tem e-mail ali, a gente tem o WhatsApp da rádio, que a gente pode te responder por ali. E vamos junto chegar nessa conclusão se devemos ou não dar o dízimo na casa do Senhor. Amém? Domingo eu te espero no nosso culto da família e que você tenha aí um resto de semana maravilhoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.